falar de um tema que é muito caro para o Ministério Público brasileiro hoje, que é solução negociada na área do patrimônio público. Se a gente for pensar na história da atuação do Ministério Público brasileiro, nessa área, proteção da probidade administrativa, proteção da moralidade administrativa, a gente pode identificar 3 estágios para classificar o avanço da autocomposição nessa área. O primeiro estágio, que é o estágio do meu ingresso no Ministério Público, eu ingressei no MP de Minas Gerais, no ano de 2002, e era o estágio da impossibilidade de autocomposição. Em 2002 não havia autorização na Lei de Improbidade Administrativa, não havia autorização em normativa do Conselho Nacional do Ministério Público, e quando uma notícia de ato de improbidade administrativa chegava na Promotoria do Patrimônio Público e Social, a única resposta possível era a proteção pela adjudicação judicial. Caminhamos assim por vários anos e o segundo estágio da autocomposição é inaugurado no ano de 2017 por um ato do Conselho Nacional do Ministério Público Brasileiro. A Resolução 179, que disciplina compromisso de ajustamento de conduta, previu expressamente, em seu parágrafo 2º do artigo 1º, a possibilidade de celebrar compromisso de ajustamento de conduta em matéria de improbidade administrativa. Foi uma grande inovação, e aí nós entramos no segundo estágio da autocomposição. Já há uma autorização em uma norma. E nesse segundo estágio, qual que era a minha dificuldade na Promotoria do Patrimônio Público e Social de Santos? Eu podia fazer, mas a normativa não dizia como fazer. Quais eram os pressupostos, quais eram os resultados que deveriam ser alcançados, qual era o procedimento, quais penas eu poderia pactuar, cabia sanção de suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, sanções estas que, à época, só produziam efeitos após o trânsito julgado de uma sentença condenatória. E uma das maiores dúvidas, eu preciso homologar em juízo esse acordo, esse compromisso de ajustamento de conduta em matéria de improbidade administrativa, ou eu posso fazer uma autocomposição extrajudicial e ela já terá validade como um título executivo. Essas eram dúvidas nesse segundo estágio que não nos impediram, lá na Promotoria do Patrimônio Público e Social de Santos, de já formalizar os primeiros acordos em matéria de improbidade administrativa. E, à época, o nosso Conselho Superior do MP de São Paulo homologou um acordo nosso da Promotoria do Patrimônio Público e Social de Santos, no qual, extrajudicialmente, o autor do ato de improbidade aceitou a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos. Houve a homologação do Conselho Superior. Isso foi comunicado à Justiça Eleitoral para o cancelamento da inscrição daquele infrator. E aí, finalmente, chegamos no terceiro estágio da autocomposição, que foi inaugurado pela Lei 14.230 de 2021. Antes tivemos já a Lei Anticrime, mudando a redação do artigo 17, parágrafo 1º da LIA, que vedava expressamente, vem a Lei Anticrime mudando, não apenas excluindo a vedação, como passando a autorizar expressamente, e dando o nome de Acordo de Não Persecução Cível a esse instrumento de justiça negociada na área de improbidade. E aí, no terceiro estágio, nós temos, não sei para onde eu aponto, é para vocês? Para a tela? Bom, no terceiro estágio, nós temos a autorização e um regime jurídico. Agora, nós temos parâmetros procedimentais e parâmetros materiais mínimos estabelecidos no artigo 17b da Lei de Improbidade, redação incluída pela Lei 14.230 de 2021. Então, no segundo estágio, nós tínhamos uma alma, um espírito sem um corpo definido, e a gente tinha que fazer essa alma se concretizar. Agora nós já temos o procedimento, requisitos materiais, então há uma parametrização mínima, um regime jurídico para o acordo de não persecução civil, o que abona a segurança jurídica, o que abona o tratamento isonômico para situações semelhantes e o que abona a unidade na atuação do Ministério Público brasileiro. Aqui eu reconheço um avanço
na reforma promovida pela Lei 14.230, um dos poucos avanços, é verdade, mas eu reconheço um avanço. E o que é o acordo de não persecução civil? É um instrumento de justiça negociada, que nós vamos utilizar para solucionar os conflitos na esfera da proteção da probidade administrativa. É um negócio jurídico, então ele vai depender da manifestação de vontade de ambas as partes, legitimado a celebração, autor da infração. E é um negócio jurídico. E a NPC, a gente pode fazer um paralelo com a NPP, vendo as semelhanças e as grandes diferenças. As semelhanças é que são dois instrumentos de justiça negociada inseridos no nosso direito sancionador, o ANPP no direito sancionador penal, o ANPC no direito sancionador extrapenal. Agora, existem importantes diferenças. A meu sentir, o ANPC é um instrumento muito mais eficaz do que o ANPP, porque eu consigo antecipar no ANPC absolutamente tudo aquilo que eu só conseguiria numa sentença condenatória, numa ação de improbidade. Já no ANPP eu não consigo antecipar a aplicação de pena. Descumprir o ANPC, eu executo o título executivo judicial, já tem tudo na minha mão. A ANPP não, eu tenho que oferecer uma denúncia. Então, veja, o ANPP é um acordo de natureza alternativa, prevê condições para não oferecer a denúncia, já o ANPC é um acordo de natureza substitutiva. Então, veja a sutileza da diferença dos conceitos que demonstram a maior eficácia do acordo de não persecução civil. É importante ter em mente algumas diretrizes sempre que celebrarmos um acordo de não persecução civil. A primeira delas, a Lei de Improbidade Administrativa, que prevê o regime jurídico do ANPC, a despeito de todo o esforço do legislador reformista, ela continua inserida no microsistema de tutela coletiva. Ela está a tutelar bens de natureza difusa, e a natureza difusa do patrimônio público tem status constitucional. A lei ordinária não pode mudar a natureza do patrimônio público. Então, nós temos uma ação civil inserida no microsistema de tutela coletiva, ação de improbidade administrativa. É nesse cenário que nós vamos interpretar e aplicar as normas que disciplinam o acordo de não persecução civil. E essa diretriz é importante porque, se houver alguma lacuna nesse sistema, eu não vou me socorrer das normas do direito penal, das normas do processo penal. Em primeiro plano, eu vou me socorrer às normas do microsistema de tutela coletiva. Por isso que eu posso, por exemplo, numa ação de improbidade administrativa e também no ANPC, prever a aplicação de obrigação de reparar dano moral coletivo como uma das cláusulas do acordo. Reparar dano social caso o ato de improbidade provoque dano moral coletivo, provoque dano social. Então, essa é a primeira diretriz. Segunda diretriz, ali adotou um modelo de acordo pleno. O legislador não limitou a incidência do ANPC a um modelo de acordo de pura reprimenda. Nós temos um acordo aberto e cabe ao promotor natural, diante das circunstâncias do caso concreto, avaliar qual modelo de acordo vai ser mais vantajoso ao interesse público, vai proteger de maneira mais eficiente a probidade administrativa. Se for um acordo de pura reprimenda, em que eu apenas antecipo a aplicação das penas, sem exigir nenhuma colaboração do infrator, se esse modelo atende o interesse público, será esse o modelo? Muitas vezes esse é o único modelo possível. Pensemos num ato de improbidade administrativa praticado por um único funcionário público, sem a participação de agente privado, sequer seria possível um acordo de colaboração. Mas, se for um ato de improbidade, de complexidade, de alta complexidade, praticado por uma organização criminosa, que envolve agentes públicos, contadores, empresários, empresas, eu posso celebrar um acordo de colaboração buscando uma alavancagem probatória, buscando provas que permitam a identificação de outros agentes responsáveis, a recuperação de um valor mais expressivo de ativos desviados dos cofres públicos. Isso é perfeitamente possível. O que vai determinar qual acordo eu vou escolher? As circunstâncias do caso concreto. Qual modelo será mais vantajoso ao interesse público? Terceira diretriz,
O ANPC, em qualquer hipótese, deve atender às finalidades da lei de improbidade. Quais são as finalidades da LIA? São duas. Punir o agente infrator é essa finalidade preponderante. Aplicar penas, medidas genuinamente punitivas ao autor do ato de improbidade, mas também existe uma outra finalidade da LIA, que é recompor o patrimônio público lesado quando houver lesão ao patrimônio público. Essas duas finalidades também devem ser respeitadas no modelo de tutela por autocomposição. No modelo de adjudicação judicial, o STJ já tinha um entendimento consolidado no seguinte sentido. Imagine um ato de improbidade lesivo ao erário. Pode o juiz, na sentença, convencendo-se da existência do ato e da responsabilidade do autor, limitar-se a condená-lo à reparação do dano? Não pode. E por que ele não pode? Porque ele estaria esvaziando a finalidade punitiva da LIA, que é a finalidade principal. E eu tenho para mim que a mesma diretriz deve orientar a nossa atuação na tutela por autocomposição. Como regra, ao celebrar o ANPC, o acordo deve prever uma medida genuinamente punitiva, para além da reparação do dano, para além do perdimento dos bens. As duas finalidades devem ser respeitadas. E a quarta e última diretriz é que a atuação do MP deve ser resolutiva. Nós temos um estudo que é conhecido do CNJ, em parceria com a Faculdade de Itaúna, de Minas Gerais, que é de 2015, que apontou que no modelo de tutela por adjudicação judicial, a efetividade, a eficácia da atuação do Ministério Público brasileiro era muito baixa. Foram reunidos dados de 5 tribunais de justiça estaduais, regionais, federais e também do STJ, para avaliar o percentual de recuperação de valores que representaram dano ao erário. Eram ações envolvendo o artigo 10, lesão ao erário, ou o artigo 9 com lesão ao erário. Esse foi o escopo da pesquisa. O resultado mostrou que, nessas ações em que o Ministério Público buscava a recomposição do patrimônio público lesado, em apenas 4,6% houve reparação integral dos danos. Em apenas 6% houve uma reparação parcial, o que significa dizer que em praticamente 90% das ações em que havia dano ao erário comprovado, não houve a recomposição do patrimônio público lesado. Isso não é uma atuação resolutiva. E não é simplesmente porque agora eu posso fazer o acordo que eu vou entregar resultados diferentes para a sociedade. Não, o Procurador-Geral do Rio de Janeiro disse isso, que nós precisamos entregar mais para a sociedade, eu concordo com ele. Por isso, é importante iniciativas como a do MP do Espírito Santo, de promover esses eventos, de discutir esse tema, do MP de Santa Catarina, que fez recentemente um evento profundo sobre negociação, autocomposição, justamente para que a nossa atuação nesse modelo seja eficaz, seja resolutiva. E resolutividade não é sinônimo de sentença condenatória, tampouco de um ANPC homologado judicialmente. Resolutividade é: o acordo foi cumprido, o patrimônio público foi recomposto, sanções foram efetivamente cumpridas, né? Essa é uma outra diretriz importante desse modelo. E eu vim hoje aqui para falar de um tema bem pontual de ANPC, não vou falar sobre o regime jurídico do ANPC. É um tema pontual e que está hoje sendo debatido por todos os ministérios públicos estaduais, por todos os centros de apoio operacional na área do patrimônio público, pelas unidades do Ministério Público da União, que é o seguinte: nós tivemos recentemente a aprovação da Resolução 306 de 2025 do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina o acordo de não persecução civil. E a resolução, que vocês já conhecem, ela não prevê expressamente, não há uma disciplina expressa, pormenorizada, do acordo de colaboração. Não há. Foi uma opção do Conselho, não disciplinar na mesma resolução a possibilidade de você celebrar um acordo de colaboração na esfera de improbidade. E aí a grande questão que surge hoje para os colegas que estão no interior de São Paulo, no interior do Espírito Santo, na capital, às vezes surge essa dúvida: Landolfo, eu posso fazer acordo de colaboração na esfera de improbidade? A resolução do Conselho Nacional não prevê. A lei de improbidade não prevê.
Essa é a primeira questão que surge. E a resposta aqui é categórica. Não apenas posso, como devo fazer, sempre que as circunstâncias do caso concreto demonstrarem que esse tipo de acordo será mais efetivo, será mais eficaz para a proteção da probidade administrativa. A gente não pode se esquecer que a negociação, nesses casos, ela vai ter repercussão em várias instâncias de responsabilização penal, administrativa, Tribunal de Contas, improbidade administrativa, CAD. Então, as negociações devem ser necessariamente transversais. E, muitas vezes, se eu não me ocupar dos efeitos dessa negociação também na esfera de improbidade, eu posso inviabilizar um acordo na esfera penal, porque o infrator vai falar, mas, doutor, eu vou entregar aqui as provas que me comprometem na esfera penal, e na esfera penal eu vou ter benefício. Mas aí, na esfera de improbidade, eu não vou ter nenhum benefício, nenhum prêmio por colaborar. Essa interpretação não abona a racionalidade sistêmica, não abona a boa-fé objetiva do Estado. E vai na contramão da tendência internacional de fomento a esse tipo de colaboração para a promoção de alavancagem probatória. E nós podemos extrair de alguns dispositivos da própria Resolução 306 regras que nos sugerem essa possibilidade. Ela é tímida, mas ela não veda, muito ao contrário. O artigo 2º, parágrafo 4º, ele traz parâmetros que devem ser observados pelo promotor natural no momento de decidir se vai celebrar o acordo e em quais condições. E um dos parâmetros é o inciso 4º, a colaboração do agente infrator com a solução negociada e a sua capacidade para o cumprimento do que for acordado. A colaboração do infrator com a solução negociada. O artigo 6º, que traz o conteúdo que deve ser observado no termo de ANPC, também traz regras que nos autorizam essa conclusão pela possibilidade de acordo de colaboração. Inciso 14, o compromisso do infrator, o instrumento que formalizar o acordo deverá conter. Inciso 14, o compromisso de um infrator a adotar conduta cooperativa com o Ministério Público e a Justiça na elucidação dos casos. Ora, elucidação dos casos pressupõe que ele está colaborando com a investigação. Inciso 19, também deve conter no instrumento a previsão de que o descumprimento injustificado do acordo, por responsabilidade exclusiva do celebrante, não implicará a invalidação da prova por ele fornecida ou dela derivada. O agente celebrante fornecendo provas, ele está colaborando com a investigação. Então, a resolução foi tímida? Foi. Mas ela veda? Não, ao contrário, essas regras que eu listei sugerem que é possível a celebração de acordo de colaboração. E nem poderia ser diferente. O Brasil é signatário da Convenção de Mérida, que é o mais amplo documento internacional de combate à corrupção, Tratado Internacional da Organização das Nações Unidas. E o artigo 37 da Convenção de Mérida traz uma obrigação que foi assumida pelo Estado brasileiro de prever benefícios para o infrator colaborar com as investigações. O artigo 37. É uma obrigação do Estado brasileiro. Então, não apenas posso, como devo, sempre que possível. Nós tivemos, no ano de 2023, salvo engano, o tema de repercussão geral 1043 do Supremo Tribunal Federal, que envolvia um caso da Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal celebrou um acordo de colaboração na esfera penal e prevê, na esfera penal, a possibilidade de isenção de pena para 3 colaboradores. Olha, vocês vão colaborar, vocês vão ter uma isenção de pena na esfera penal e também na esfera de improbidade administrativa. Isso previsto num acordo de colaboração premiada da Operação Lava Jato, que envolvia a investigação publicano, um esquema de sonegação fiscal, pagamento de propina para agentes da Receita Estadual, envolvendo empresários, contadores, entes públicos. Só que o Ministério Público Federal, à época, se esqueceu de convidar o Ministério Público Estadual para negociar os efeitos desse acordo na esfera de improbidade, que a atribuição
envolvendo Sociedade de Economia Mista Federal, envolvendo Fazenda Pública Estadual, é do Ministério Público Estadual. E aí o MP do Paraná se viu com um problema. Bom, eu quero aderir a esse acordo, eu quero que ele produza efeitos na esfera de improbidade, mas como é que eu faço? Era 2015, ainda não havia a nossa resolução 179. Qual que era o cenário? Da impossibilidade de acordo. O que fez o MP do Paraná? Entrou com uma ação de improbidade administrativa em face dos colaboradores. Ele pediu, olha, eu quero que seja reconhecida a prática do ato de improbidade, mas não quero que sejam aplicadas penas a eles isenção. Um dos réus dessa ação de improbidade, que não era colaborador, se insurgiu contra a utilização dessas provas produzidas na esfera penal, a partir de um acordo de colaboração, dizendo, olha, não dá para usar essas provas aqui, porque não existe essa previsão na lei de improbidade administrativa. E qual foi a decisão do Supremo? É possível a utilização do acordo de colaboração premiada da esfera penal para instruir ações civis, inclusive ação de improbidade administrativa. E o ministro relator, à época, propôs uma tese que foi acolhida, então foram fixados requisitos, né, critérios para que essa extensão fosse possível. Deveria haver homologação judicial, deveria haver a participação do ente lesado, reparação integral do dano e outras diretrizes para que esse acordo pudesse produzir efeitos na esfera de improbidade. Mas a ausência de uma disciplina expressa é um problema. Por quê? Primeiro, porque nós temos, hoje, nesse cenário de ausência de regramento, a necessidade de os ministérios públicos, as unidades, estabelecerem em suas normas internas o procedimento do acordo de colaboração. E qual que é o risco? Se não houver uma padronização, né, a depender do Estado da Federação, os requisitos, os pressupostos, os benefícios serão diferentes. Isso não abona a isonomia e também não abona a atuação unitária do Ministério Público. Então, é um problema. E esse problema já está sendo concretizado hoje, né, e a gente tem uma decisão recente da primeira turma do STJ, anulando um processo, uma ação de improbidade do Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa ação é mais recente, já estava em vigor a Lei 14.230, já havia possibilidade de celebrar a INPC, e o cenário era muito parecido. A MPF celebrou lá um acordo de colaboração premiada, sem conversar com o MP estadual, e prevendo, nesse caso, as penas na esfera de improbidade. O juiz penal nem tem competência, gente, para fazer isso, mas isso foi feito. Esse é um primeiro problema. O MP federal não tem legitimidade para negociar os efeitos da improbidade, tampouco o juiz criminal tem competência para homologar esse acordo, para produzir efeitos na esfera. Isso fere o princípio do juiz natural. O que fez o MP do Rio de Janeiro para tentar salvar esse abacaxi? Entrou com a ação de improbidade, pedindo, em relação a esse réu que fez a colaboração, o reconhecimento do ato de improbidade, mas a aplicação das penas já pactuadas no acordo de colaboração premiada. O juiz da primeira instância deixou passar, falou, ok, vamos seguir. O TJ do Rio de Janeiro trancou a ação, o caso chegou no STJ, o STJ anulou o processo dizendo, não pode. Se você já tem um acordo, você não vai movimentar desnecessariamente a máquina do Poder Judiciário para chegar a um resultado que pode não ser favorável ao colaborador. E o resultado foi a anulação do processo. Esse acordo não produziu efeitos na esfera de improbidade administrativa. Aí, com devido respeito ao STJ, ele não agiu corretamente, né? Teria sido melhor ele convidar as partes e falar, ó, vocês não querem fazer um ANPC em vez de continuar com essa ação de improbidade? Afinal, o princípio do estímulo estatal à solução negociada é uma diretriz expressa do nosso sistema processual, está lá no artigo, nas normas gerais do nosso CPC, mas o STJ se esqueceu, extinguiu sem julgamento de mérito. Se ele convidar essas partes para uma homologação de uma ANPC, né, tratativa de ANPC, só para estender esses efeitos, teria resolvido com uma decisão judicial com força de mérito, e que estaria protegendo a probidade administrativa de maneira eficaz. Tudo isso para mostrar que esse cenário de ausência de regulação gera insegurança jurídica e risco de atuação e proteção insuficiente da probidade administrativa. Daí a importância de cada Ministério Público, eu sei que o MP do Espírito Santo está nessa fase, ao disciplinar o seu sistema de ANPC, já trazer os parâmetros para a celebração do acordo na modalidade de colaboração. E veja, não é colaboração premiada, é qualquer colaboração. O espectro é muito mais amplo. Eu posso exigir a colaboração de um agente público que praticou um ato de improbidade em concurso
com um particular ou com outro não é necessariamente colaboração premiada. Mas, se eu posso aproveitar as provas produzidas na esfera penal, no acordo de colaboração premiada, na esfera civil, conforme decisão do Supremo, com maior razão, eu vou poder aproveitar as provas produzidas num acordo de colaboração na esfera civil, pelo legitimado que a lei estabelece, pelo juiz competente para homologar esse acordo. E foi aprovada recentemente, eu prometo que é o último assunto, uma nota técnica conjunta, GNPP e Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, trazendo essa ideia, essa mensagem. Pode celebrar acordo de colaboração, não há vedação, muito ao contrário, a nota ainda oferece em anexo uma minuta para aqueles ministérios públicos que ainda não normatizaram, não atualizaram a sua normativa, oferece parâmetros procedimentais e também materiais para a padronização. Uma das mães dessa ideia é a colega Mariane, aqui do MP do Espírito Santo, a decana do Grupo Nacional do Patrimônio Público. Já tive acesso à minuta que ela apresentou à comissão, e a minuta dela está em absoluta consonância com as ideias do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais e também do Grupo Nacional do Patrimônio Público, esse órgão, e também da Comissão de Defesa de Probidade Administrativa, esse órgão do Conselho Nacional do MP. Encerro dizendo que é uma satisfação enorme estar aqui, que eu admiro muito a instituição, o Ministério Público do Espírito Santo, colegas brilhantes nessa instituição que engrandecem o parquê brasileiro, é um celeiro de colegas brilhantes, temos aqui também a Graziele, com uma obra lindíssima sobre autocomposição, vários outros colegas se destacando nacionalmente, e para mim é uma grande responsabilidade, um grande desafio, tratar de um tema tão caro para o MP brasileiro, nesse momento, né, de instabilidade nesse campo da ética e da moral, mas eu tenho certeza de que cada um de vocês aqui, que tem entre as atribuições a defesa do patrimônio público, tem a noção de que, a despeito do cenário adverso, a gente sempre vai poder fazer o nosso melhor. A gente sempre vai poder entregar o nosso melhor. Eu consigo controlar o que eu faço, eu consigo controlar os resultados das minhas ações. E quanto mais técnica, treinada, capacitada e comprometida com o interesse público for a minha ação, maior a chance de resultado, maior a chance de sucesso. E é isso que eu acredito e quero compartilhar com vocês nessa tarde. Muito obrigado. Eu proponho que nós comecemos essa jornada por nos inventariar como Ministério Público a partir de uma história, a partir de uma fábula. Uma fábula que dita o seguinte: um rabi saiu pelo mundo para caminhar e com o objetivo de chegar a uma certa cidade, e num momento dado do caminho, quando já se encontrava quase lá perto da cidade, se deparou com uma encruzilhada, e nessa encruzilhada um menino perguntou ao menino: qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é o caminho mais curto até a cidade? E o menino, mais do que rapidamente, disse: este é o longo caminho curto e este é o curto caminho longo. O rabi, absolutamente decidido, enveredou pelo caminho curto e longo, mas logo se deparou com obstáculos intransponíveis. Muito brabo, voltou até o ponto original e tirou satisfações com o rapaz. O menino, então, disse: mas eu lhe falei, aquele era o caminho curto e longo. O nosso Ministério Público, de uma certa maneira, se encontra nessa mesma encruzilhada. Uma encruzilhada onde ele deve decidir se o único caminho existente é esse que a gente continua fazendo, ou se nós precisamos nos reinventar, encontrar novos caminhos. Para isso, a gente precisa voltar até a Constituição de 1988 e dizer que esse Ministério Público aqui, e eu falo do Ministério Público brasileiro,
entregou muitos, mas muitos resultados à sociedade brasileira. Nós tínhamos, em 1990, um IDH de 0,620 no Brasil. Em 2022, ele passou para 0,760. Isso é trabalho dessa instituição. Isso é trabalho dessa instituição que lutou, por exemplo, com ações civis públicas e termos de ajustamento de conduta, para que a mortalidade infantil passasse de 190 mil, escandalosos 190 mil mortes de crianças no primeiro ano de vida, para cerca de 38 mil em 2022. Em 2023, a nossa taxa de inclusão na educação básica era de 95%. Digo isso para dizer que todos nós entramos com ações e firmamos termos de ajustamento de conduta, pleiteando a ampliação da educação básica, a inclusão de medicamentos em listas de medicamentos. Nós somos a instituição que, através de inúmeras tratativas e da atuação em rede, promoveu, de certa maneira, esse empurrão na história. Acontece que, se a gente... Doutor Sarrubi, o senhor fez menção a essa foto. É essa foto aqui. Nós ainda temos desafios persistentes. Analfabetismo. 10 milhões de brasileiros são analfabetos. E não são analfabetos funcionais. E não são analfabetos digitais. Não sabem ler e nem escrever. Portanto, vivem à margem, a completa margem do mundo onde nós vivemos. Extrema pobreza são 12 milhões de brasileiros nessa condição, abaixo da linha da pobreza. E mais, talvez o dado que mais me espante, e por isso que ele não entra. Consegue dar um clique? Não, volta. Lá embaixo, nessa setinha, não. Espera aí, que eu vou dar uma mão. Vamos lá. Dá uma chegadinha. Agora sim. Como não? Faz ao vivo. E talvez esse seja o dado mais importante. Desigualdade. Mesmo depois da Constituição de 88, doutor Sarrubo, mesmo depois de todos os nossos esforços e de uma Constituição que nasceu para ser transformadora, 27% da renda nacional continua sendo apropriada pelo 1% mais rico. Isso tem que dizer para todos nós que o nosso trabalho não está acabado e que talvez ele não esteja parado num bom ponto. Se a gente pensar, e se eu vou fazer uma pergunta rápida, quantos de vocês atuam numa promotoria de coletividade? Bem alto, bem alto. Quantos atuam numa promotoria criminal? Joia. Vou fazer uma pergunta também para vocês. Qual é a sensação que vocês têm ao final de um dia inteiro de trabalho, onde vocês passaram o dia inteiro clicando, 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 clicando? A sensação é de que a gente está quase alcançando o resultado, mas o resultado não aparece, porque a gente promove inúmeras ações penais, mas os índices de criminalidade não caem.
Ou a gente promove inúmeras ações civis públicas, a gente até ganha, mas não leva. Ou seja, uma dificuldade imensa de alcançar o resultado. Termos de ajustamento de conduta que se arrastam por 10, 12 anos. Quem é que tem PA, procedimento administrativo, na sua promotoria, com termos de ajustamento de conduta sendo executados há mais de 10 anos? Em Santa Catarina, isso é muito comum. Muito comum. Simplesmente porque eles não se ajustam à realidade existente na base fática, no território geográfico. Um progressivo distanciamento da sociedade, ou seja, uma sensação de que nós nos elitizamos, de que a sociedade saiu dos nossos gabinetes, que a sociedade deixou de se relacionar diretamente com a gente. E, às vezes, a gente até diz, sabe, doutor Paulo Passos, que a causa direta disso foi a pandemia. Mas isso já acontecia antes da pandemia. E esse distanciamento tem a ver com a falta de capacidade que nós temos de produzir resultados efetivos na vida das pessoas. Ou seja, quando a gente termina uma denúncia, né, um dia cheio de denúncias numa promotoria criminal, e parabeniza a equipe toda, corre lá fora na praça, encontra a Dona Maria e, num arrobo de felicidade, diz para a Dona Maria: Dona Maria, a senhora nem sabe, eu sou do Ministério Público. Hoje ali, nós fizemos 40 denúncias. Dona Maria vai virar para você e vai dizer assim: puxa, querido, que maravilha, deixa eu te dar um beijo. A Dona Maria não sente que 30 denúncias têm a ver com aquilo que ela precisa, que é segurança pública. Portanto, nós precisamos avançar. Mais do que isso, uma sensação de diluição das nossas atividades. É como se a gente fizesse tudo e não fizesse nada. Por que Dr. Sarrubo acompanhou isso? Há algum tempo atrás, os nossos founding fathers, eles firmemente achavam que a grandeza do Ministério Público, a fortaleza do Ministério Público, estava na quantidade de atribuições. Quanto mais atribuições, mais fortes e mais postados, mais estruturados, mais importantes como instituição nós seríamos. Acontece que esse arco-íris de atribuições fez com que nós nos dedicássemos a tudo, mas sem intensidade verdadeira em nada. E aí essa sensação de que a gente fica na beira, de que a gente não põe a mão lá no fundo. Portanto, feito esse diagnóstico, eu lembro a vocês o seguinte: esse Ministério Público que é nosso, ele nasceu quando? Ele foi delineado quando? Em 1988. Quem era nascido em 1988? Quem não era nascido em 1988? Sim. Sim. Em 1988, nós tínhamos um mundo absolutamente analógico. Nós tínhamos um mundo onde, quando a gente estava dentro de casa, a gente estava dentro de casa. E quando a gente estava fora de casa, a gente estava fora de casa. Dr. Sarrubo está aqui, mas ele está lá no Ministério da Justiça. O Dr. Zanetti está aqui, mas ele está lá no gabinete no CEAF e está resolvendo o problema com a família também. E os nossos filhos também estão dentro de casa, mas estão no mundo, e o mundo inteiro está dentro da nossa casa. Quando nós queríamos mandar uma mensagem para alguém, a gente escrevia uma carta. Hoje, um clique e eu me comuniquei com qualquer pessoa ao redor do mundo. Cartas que demoravam meses para chegar ao seu destino.
Quando a gente queria, doutor Zanetti, recorrer, encontrar informações, a gente ia até a Barça. Hoje, toda a informação do mundo está nas nossas mãos, aqui, na palma da mão, a um clique, e se demorar mais de 20 segundos, demorou muito para a informação vir. Estou dizendo tudo isso porque esse mundo é o mundo dos problemas estruturais, de problemas muito mais complexos do que aqueles que existiam naquele longínquo 1988. Nós temos problemas multidimensionais, problemas que derivam de como uma estrutura opera, problemas que se projetam para frente e não ficam apenas no passado. Então, se você não resolve a estrutura, o problema se repete, se repete, se repete ao infinito. Problemas que têm vários centros. Portanto, se você resolve apenas um centro, você não resolveu o problema inteiro. Vou dar um exemplo, e vocês vão me entender rapidamente. Pessoas em situação de rua. Nós temos a dimensão da saúde, a dimensão da assistência social, a dimensão da segurança pública, vários centros de problemas. Se você resolve um deles, não resolveu o problema inteiro. Se você induz políticas públicas na área da saúde, sobram as da área da segurança pública, as da área da assistência social, as da área do trabalho. Portanto, nesse tipo de conflito, nem cabe muito a gente entender, estabelecer essa relação de ato ilícito e adequação. Às vezes nem tem um ato ilícito. Onde é que está o culpado da pessoa em situação de rua? É o prefeito? É o vereador? É o próprio PSR, a própria pessoa em situação de rua? Não, ou às vezes ele é, de fato, a pessoa a ser responsabilizada, mas às vezes ele é a vítima. E isso, dentro daquele núcleo de problema, se alterna o tempo inteiro. E aí eu pergunto a vocês, se é assim, esse tipo de problema é um desafio para nós. Vou perguntar, quem é que tem a resposta de como se lida com pessoa em situação de rua? Nós temos? Qual é a medida de saúde? Qual é a medida relativa à segurança pública? Qual é a medida relativa à assistência social que nós devemos adotar? Portanto, é necessária escuta ativa. Para problemas estruturais, nós não somos os donos da bola. Nós precisamos ouvir. E precisamos ouvir em ordem de apreender a problemática e estabelecer os diagnósticos possíveis. Mais do que isso, para arquiteturar soluções adequadas, a gente vai ter que ouvir, porque essas pessoas têm mais a dizer a gente em relação ao campo onde elas estão do que nós, do fundo dos nossos gabinetes, atrás dos nossos computadores. E, por fim, quanto mais adequadas essas soluções, maior é o grau de adesão à sua realização. Então, quanto mais nós escutarmos, mais teremos o diagnóstico certo, mais teremos soluções adequadas e mais adesão aos encaminhamentos. E aí eu pergunto a vocês, de novo, qual é a nossa ferramenta básica de trabalho na área de direitos coletivos? Gente, me ajudem. O inquérito? Putz, é um inquérito civil, claro. Eita, ó, escangalhei tudo de novo. O inquérito civil... Eita. Consegue voltar?
É um cliquezinho para o lado. É um cliquezinho para o lado. Não usa o mouse. Usa só o cliquezinho para o lado. A nossa ferramenta básica de trabalho é o inquérito civil. Mas o inquérito civil, ele é irmão ou primo-irmão de quem? Do inquérito policial. Isso, beleza. Mas vocês sabem como é que surgiu o inquérito civil? É incrível. Apertem os cintos. Um encontro assim como o nosso aqui, um promotor lá em São Paulo, em Ourinhos, indignado, levanta da cadeira e diz assim, olha, eu não aguento mais. A gente, na área civil, a gente tinha que ter um troço assim, um inquérito assim, civil, que nem um inquérito policial, um inquérito civil, onde a gente pudesse apurar as coisas todas e, a partir disso, começar a resolvê-las. E aí, dessa ideia embrionária, foi arquiteturado o inquérito civil, com a mesma ideia do inquérito policial. Portanto, o inquérito policial serve para investigar. O inquérito policial parte da noção de que tem um investigado e um investigador. Portanto, alguém que vai ser responsabilizado a reparar alguma coisa e alguém que é responsável pela responsabilização. Eu, promotor de justiça. A relação que se estabelece dentro de um inquérito civil é uma relação absolutamente assimétrica. Absolutamente assimétrica. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu no meu gabinete, que ilustra bem isso, né? Eu estava tentando regularizar o fluxo de atendimento no CAPS da cidade onde eu sou promotora. E, lá pela terceira reunião, a coordenadora do CAPS apareceu com um monte de folhas debaixo do braço, botou em cima da mesa e disse assim, doutora, queria perguntar para a senhora o seguinte, a senhora quer investigar ou a senhora quer resolver? E aí eu fiquei pensando qual será a resposta certa. E aí eu disse, resolver? E aí ela me disse, ufa. Então, deixa eu dizer para a senhora, a gente não precisa contratar mais psicólogas. A fila que existe é porque, na verdade, as psicólogas atendem no horário errado, elas fazem o horário certo, mas elas atendem no horário errado, no horário que a população não nos procura. E aí, a partir disso, nós conseguimos regularizar a fila de espera sem contratar uma pessoa. E por quê? Porque no momento em que ela sentiu que ela não era investigada, que ela não estava no banco dos réus, que ela não precisava se safar, ela resolveu colaborar comigo. Portanto, estou dizendo isso para dizer que esse lugar é um lugar de difícil resolução de problemas estruturais. E aqui, o termo de ajustamento de conduta, o que nós temos é aquilo que a gente falou lá no começo do nosso diálogo. Uma relação de adequação, onde eu digo e você cumpre. Onde, no máximo, a gente negocia prazo e talvez forma de execução. E onde eu sento com o poder público e com ninguém mais, porque, afinal de contas, eu sei, ninguém mais sabe, negocio o prazo e talvez a forma de realização. Pergunto a vocês, isso funciona? Por que os prefeitos viram para a gente e dizem assim, não, termo de ajustamento de conduta eu não firmo? E aí, a proposta que eu tenho a fazer, e vou fazê-lo bem rápido, porque meu tempo está desesperadamente acabando. Tá, vou tentar. A proposta que eu tenho a fazer a vocês é de que a gente tenha mais ferramentas do que aquelas que a gente até aqui teve. A ideia é que a gente, então, tenha um compromisso significativo. O compromisso significativo é uma ferramenta que surgiu na África do Sul,
manejado pela Corte Constitucional da África do Sul em relação ao problema grave de moradia que aquele país teve depois do apartheid. Várias ações de despejo em massa começaram a chegar à Corte Constitucional, já democrática, já pós-apartheid, querendo a expulsão de uma avalanche de pessoas. E, ao invés da Corte Constitucional dizer o direito, ou dela estabelecer qual é o limite do direito social a ser implementado e quais são as condições para a política pública acontecer, ela disse: vocês todos envolvidos e afetados, vocês sentem, negociem e me apresentem um acordo. E assim foi. A ideia que eu trago, e a ideia que nós estamos começando a implementar em Santa Catarina, de uma maneira bem paulatina, primeiro modificando a cultura e depois começando a ofertar as ferramentas propriamente ditas, é a de a gente construir uma metodologia onde os articuladores desse compromisso significativo sejamos nós, Ministério Público, em sede de procedimento administrativo, Dr. Paulo Passos. Ao invés de um inquérito civil, um procedimento administrativo, pois, afinal de contas, procedimento administrativo visa acompanhar políticas públicas. Pode ser o locus dessa nossa nova iniciativa. Ali dentro nós temos mais flexibilidade, menos colocação das pessoas nessa situação de investigadas e, portanto, mais colaboração. A formalização, afinal de contas, nós precisamos formalizar, nós conseguimos abrigar deliberações plurais e conseguimos fazer o monitoramento da implementação também no seio do procedimento administrativo. Qual é o primeiro passo, então? O primeiro passo é o estabelecimento de um relatório estratégico que contenha a delimitação do problema estrutural, o mapeamento dos atores envolvidos e o levantamento dos dados que embasam a demanda. Portanto, o primeiro ato é a gente estabelecer no seio do procedimento administrativo qual é o tema a ser enfrentado, quem são os atores envolvidos, quem é que nós vamos chamar e quais são os dados preliminares que aquele problema apresenta. Quando eu falo de atores, eu falo de poder público, sociedade civil organizada, usuários, todos os concernidos na mesa de negociação, articulados pelo Ministério Público. 2. A constituição da esfera deliberativa. Aqui é importante notar que a gente vai ter, nessa esfera deliberativa, o poder público, com advogados, empresários, às vezes, com superadvogados. Vamos ter pessoas em situação de rua, por exemplo, com extrema dificuldade de vocalizar suas demandas. Portanto, a tarefa de equalizar essas vozes, de dar chance para todo mundo e de colocar todo mundo na mesma balança, é nossa, do Ministério Público. A tarefa, nesse momento, é estabelecer quais são as regras do procedimento deliberativo, informá-las a todos quanto estão participando, todos aqueles que participam, e o estabelecimento desse diálogo horizontal. E aqui há uma grande quebra de paradigma. Aqui nós não somos os donos da bola. Não cabe a nós dizer, vai implementar dessa maneira,
50 psicólogos a serem contratados, são 10 CAPs a serem construídos. Não é isso. A ideia é ouvir a todos e começar a ajudar a construir as soluções a partir das vozes de todos eles. O terceiro momento é o da pactuação. Formulação de soluções realistas, graduais e verificáveis. E, sobretudo, gente, pacto dividido em eixos. Ou seja, vamos lá, PSR de novo. Nós vamos ter um eixo da segurança, nós vamos ter um eixo da saúde, nós vamos ter um eixo da assistência social, e, em relação a cada um desses eixos, nós vamos encontrando as soluções e firmando mini-acordos em relação a cada um desses pontos. E agora vem a beleza do negócio. Ao invés de nós levarmos a homologação do Conselho Superior, a proposta que eu faço é de homologação judicial. A homologação judicial de mini-acordos em relação a cada um dos eixos. Porque, na fase seguinte, o que nós vamos fazer é acompanhar em tempo real a execução de cada mini-acordo desses. Portanto, a esfera não se desfaz. O grupo continua se encontrando, acompanhando a execução, verificando as tarefas a serem cumpridas, se foram ou não, se precisam ser repactuadas, e a adequação vai se dando num ritmo que o próprio grupo imprime. Mais do que isso, essa é uma solução que não é do Ministério Público. No fim de todo esse processo, essas soluções aqui pertencem a todos aqueles que estão sentados na mesa. Portanto, se a gente sai da comarca e outra promotora ou outro promotor assume, as coisas continuam acontecendo. Porque os donos da bola não somos nós. Os donos da bola são todos quantos realizaram o acordo, pactuaram, construíram as cláusulas e estão acompanhando e ajudando a implementá-las. Por último, a mensagem de que a complexidade do mundo exige do Ministério Público não respostas prontas, mas novas ferramentas. Nossa missão constitucional é transformar. Nós somos indutores de transformações sociais. E, para isso, nós precisamos, primeiro, nos transformar, nos colocar num outro lugar de fala, ampliar as nossas ferramentas de trabalho para além daquelas que nós temos ordinariamente trabalhado até aqui. E aí, por fim, nós voltamos àquela encruzilhada onde a gente estava lá no começo da palestra. A proposta que eu tenho e que eu coloco na mesa não é a de a gente percorrer ou continuar percorrendo o curto caminho longo, mas de nós enveredarmos para o longo caminho curto. Um caminho que exige mais empenho, que exige de nós poder de articulação, resiliência, que exige de nós proximidade social. Isso tudo dá trabalho, muito trabalho, mas que certamente, no mundo que nós temos hoje, para problemas estruturais, pode nos levar a uma capacidade de resolver mais adequadamente o que nós temos. Muito obrigada. Eu agradeço demais a possibilidade de ter estado com vocês. Muito obrigada.